Olá, bom dia. Estamos juntos para mais uma semana de devocionais. Mais uma semana caminhando com o Senhor em meio à pandemia. Nessa semana, o nosso assunto talvez vai te trazer arrepios, porque nós vamos falar sobre matemática. Quantos de nós não sofreram na escola com matemática? Só de pensar nos traz medo. Na semana nós vamos pensar sobre a matemática da vida espiritual. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 2, nos versos 42 e 47. A matemática da vida espiritual na igreja. Diz assim Atos 2, versículos 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A matemática da vida espiritual. Muitos de nós fazemos contas. Eu mesmo já perdi noites fazendo contas em questões financeiras, questões às vezes de uma reforma de casa e quebrando a cabeça com isso. Mas nós vamos pensar um pouco sobre a vida espiritual, a matemática da vida espiritual. A primeira conta na vida espiritual que nós vamos aprender é a subtração. O famoso ou a famosa conta de diminuir. Diminuir para crescer espiritualmente. Para você crescer espiritualmente, você precisa diminuir o seu ego. É a matemática da vida espiritual. Para você crescer, você precisa diminuir. No texto que lemos, o que os crentes diminuíram em suas vidas? Eles diminuíram o patrimônio, eles diminuíram individualmente, porque tudo que tinham era comum. Às vezes acontece naqueles famosos junta-panela de família e churrasco. Um leva uma carne nobre, uma picanha maturada, um outro amiguinho leva uma linguiça, cabo de reio. E aquela pessoa que levou a picanha fica preocupado se alguém vai comer a picanha dele. E o rapaz da linguiça louco para comer a picanha, e fica aquela tensão. Eu lembro de garoto, quando a gente estudava na escola, que as meninas traziam doce e os meninos salgados. Geralmente era um pacote de fandangos. Essa matemática é a matemática do ego. Eu estou dando a minha parte, eu quero a minha parte. Eles diminuíram seu patrimônio, eles diminuíram-se individualmente, porque todos tinham em comum: o que é meu é seu. Eles diminuíram o egocentrismo. O personagem individual era substituído pelo coletivo, pela comunidade. E o centro daquelas refeições e o centro daqueles relacionamentos era Cristo. Preste bem atenção nisso. Vamos fazer algumas aplicações? A subtração na vida espiritual só dá certo quando eu diminuo o meu ego. Para nós darmos condições ou dar certo a matemática da vida espiritual, eu tenho que diminuir o meu ego.
menos eu, menos a minha vontade, menos o meu prazer, menos a minha satisfação, menos o meu bem-estar. Muitas pessoas têm usado, às vezes, a comunhão com os irmãos para o seu bem pessoal, bem-estar pessoal, menos eu. Quer crescer espiritualmente? Subtrai o ego, tire ele, diminua ele. Segundo, a subtração na vida espiritual só dá certo quando eu estou disposto a abrir mão de algo valioso para mim. Você tem que subtrair algo de você. Talvez essa questão tenha a ver com finanças. Às vezes isso tem a ver com alguma glória, com alguma expectativa pessoal. Talvez isso tenha a ver com um sonho, um projeto. Mas na vida espiritual nós temos que abrir mão, subtrair algo de valioso para nós. Vocês se lembram daquele homem que se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Então Jesus respondeu para aquele homem: cumpra as leis, guarde os mandamentos. Ele disse: eis que faço tudo isso desde a minha juventude. Ok, então vende tudo que tens e me segue. Diz o texto que aquele homem, por ser muito rico, abaixou sua cabeça, virou as costas e foi embora. A subtração só dá certo quando eu estou disposto a abrir mão de algo valioso. Em terceiro lugar, a subtração na vida espiritual só dá certo quando eu renuncio a tudo. Para crescer espiritualmente, nós precisamos renunciar a tudo. Diminuir completamente. A grande virtude espiritual da subtração é a humildade. Nossa capacidade de abrir mão do nosso orgulho, do nosso próprio bem-estar, do nosso próprio prazer e satisfação. Por isso que Jesus disse que a ideia na vida espiritual é diferente da matemática na vida comum. Na matemática só ganha quem ganha. Na vida espiritual, ganha quem perde. E perde quem ganha. Disse assim Jesus. Olha que ele diz. Mateus 8, 34 a 38. Então, convocando a multidão juntamente a seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Na lógica de Jesus, é perder para ganhar. Na lógica de Jesus, subtrair para poder crescer. Humildade. Dedique o seu tempo hoje, reflita na sua vida como você pode crescer com humildade. Um dia abençoado a você.